Retornando aqui, a gente com problemas na internet aqui para gravar a live, então vou gravar o vídeo para facilitar e a gente não perder uma palavra que eu creio que tenha sido vindo de Deus para nós. Não é novidade para ninguém que a gente tem vivido tempos difíceis, tempos de crises, tempos de opressão, com problemas de economia, segurança, enfim, tudo aquilo que envolve o ambiente global. E foi acentuado agora devido à doença do coronavírus, e a pandemia tem atacado e a gente tem ficado assim impressionado, né? Porém, quais devem ser as nossas reações? Como a gente deve se comportar diante de tudo isso que tem acontecido? Como reagir diante das adversidades da vida? Eu quero procurar alguns indicativos disso com você na Bíblia. No Salmo 27, versículo 3 e versículo 10, Davi fala o seguinte: ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, eu continuarei confiando em Deus. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Imagina a situação. Davi, quando escreve esse salmo, ele está fugindo, ele está fugitivo em rochas, em cavernas, e ele escreve esse salmo. E ele fala o seguinte: ainda que um exército me cerque. O que a gente pode pensar disso? A gente não sabe exatamente o contexto, mas Saul era o rei num determinado momento e Deus havia dito que Davi herdaria o reino, o reinado de Saul. Saul, por inveja, tentou matar Davi de todas as formas. Imagina a disparidade de colocar um exército contra uma pessoa só. E essa era a situação de Davi. Ou então mesmo quando Davi já era rei e foi tirado do trono pelo seu próprio filho Absalão, que colocava exércitos atrás do seu próprio pai para o matar. E a resposta de Davi diante de tudo isso é: ainda que todas essas coisas aconteçam, eu continuarei confiando em Deus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, a minha fé, a minha confiança em Deus não depende de situações, não depende de eu estar bem, de tudo estar acontecendo bem. A minha fé em Deus independe de coronavírus, independe de crise, independe de tudo aquilo que possa vir e abalar o meu ser, o meu emocional, o meu coração. Mas a minha fé, ela jamais é abalada. É como se ele estivesse dizendo: eu confio, continuo confiando em Deus, porque só nele eu encontro refúgio. Mesmo que tudo isso venha para me causar a morte, eu ainda assim confio em Cristo. E no verso 10, talvez uma das piores dores que possam haver por aí, que é o abandono de pais. Davi, ele fala o seguinte: ainda que eu não tenha o afeto, ainda que eu não tenha o carinho comprovado, ainda que eu esteja sozinho no mundo, ainda que ninguém me ame mais, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. É como se ele estivesse se apossando daquele texto de Isaías, capítulo 49, verso 15, que ele fala: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. É como se Davi estivesse nos ensinando: olha, por mais que tudo esteja do jeito que está, continua confiando, continua crendo que Deus está no cuidado, que Ele está no controle. Logo depois vem o segundo texto, que está em Salmo 23, versículo 4, escrito por Davi também, e vai falar o seguinte: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, está comigo e me protege e me dirige. É como se ele estivesse dizendo: ainda que eu passe por situações aparentemente como a morte, esse vale escuro, o vale da sombra da morte, é como se fosse uma situação inevitável, tal como é a morte. A gente sabe que a morte é a única coisa que é certa para todo mundo, né? Todo mundo vai morrer um dia. E ele compara esses problemas como grandes a nível de morte, inevitáveis, quase que impossíveis de ser vencidos. Ele diz que são problemas como se fossem duradouros, que aos olhos humanos parecem ser o fim, problemas trágicos, como os que a gente tem vivido hoje. Mas ele continua falando: ainda que tudo isso aconteça, eu não terei medo.
Eu não deixarei o medo me dominar, pois eu sei que Deus não me abandonou e permanece me protegendo e me dirigindo. E como que Davi, então, podia ter essa certeza de que Deus não tinha o abandonado? Eu acho uma resposta no texto de Isaías, capítulo 64, verso 4, quando ele fala o seguinte, que é até a música que nós cantamos, que está numa parte atrás aqui do vídeo postado. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de um outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele, ou ainda não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Eu confio porque sei que enquanto eu confio, Deus tem trabalhado em meu favor. O terceiro texto que eu quero compartilhar com vocês está em Abacuque, capítulo 3, os versos 17 e 18. Abacuque fala o seguinte: ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus, o meu Salvador. Quando é que Abacuque escreve essas coisas? Naquela época de Abacuque, os caldeus estavam dominando o povo de Judá. Era um domínio opressivo, escravatório, era um jugo pesado, e o povo já estava ali morrendo, já estava sucumbindo às dores. E Abacuque, então, ele não entende por que o mal prospera, por que Deus parecia que não estava fazendo nada, a situação estava horrível, e era como se Deus estivesse de braços cruzados na visão de Abacuque. Então Abacuque fala para Deus e desabafa, fala assim, onde que o Senhor está, que tudo isso está acontecendo e nada é feito de auxílio divino? Então Abacuque e Deus, como se sentassem para uma prosa. Então Deus, ele revela a sua justiça para Abacuque, ele revela o que iria fazer com todo aquele povo. E aí Abacuque se deleita no Senhor e escreve esse texto. Ainda que todas essas coisas aconteçam, eu ainda vou ser grato, eu vou te dar o louvor devido. É como se ele estivesse dizendo, ainda que por esse tempo tudo seja difícil, que seja um tempo de perdas, de prejuízo, de decepções, ainda que o coronavírus e toda essa quarentena me traga prejuízo e que a gente não consiga ver uma saída, eu ainda assim vou me manter fiel ao Senhor, porque eu tenho esperança de que Ele vai agir e que Ele já está agindo. É como Davi, a minha fé independe de situações. E tem mais um texto que está no Salmo, capítulo 73, o verso 26. E quem escreve ele é Asaf, e fala o seguinte: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Quando Asaf escreve esse texto, ele está passando mais ou menos por uma situação parecida com a de Abacuque. Ele questiona por que os maus estão prosperando e por que aqueles que são chamados justos e crentes no Senhor estão em situações terríveis e tenebrosas. Ele questiona por que os ricos, as pessoas até más, as pessoas que desprezam a voz de Deus e que são descrentes à fé, por que essas estavam vivendo bem, enquanto aqueles que se diziam filhos de Deus estavam sucumbindo a doenças, fome, pragas? E Asaf então faz uma oração parecida com a de Abacuque, quando Deus o revela os seus mistérios, os seus segredos e até mesmo a sua justiça. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, ainda que a depressão me alcance, ainda que o meu corpo e a minha mente desfaleçam, ainda que eu me sinta fraco mentalmente e que meu corpo já não suporte mais aquilo que é árduo da vida, eu ainda assim eu fico de pé, porque o que fica de pé em mim não é o meu corpo só, mas é a minha alma, é o meu espírito que está firme no Senhor. E Ele é tudo o que eu preciso, porque se eu tenho tudo, mas não tenho Deus, então eu não tenho nada. Mas se eu tenho pouco
e tenho Deus, então eu tenho tudo aquilo que eu preciso. É como se Asaf estivesse dizendo que ele confiava no Senhor, que ele confiava no controle do Senhor. E por fim, como que as pessoas conseguiam responder tão bem, reagir tão bem aos ainda que da vida? E eu consigo achar uma resposta na Bíblia, que as pessoas conseguem reagir bem, firmadas no Senhor, porque elas têm uma esperança viva que o próprio Cristo administrou nas vidas delas, nas nossas vidas. E Pedro fala isso no seu livro, no capítulo 1 Pedro 1, versos 3 a 5, fala o seguinte: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, pela ressurreição de Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Desse texto, eu retiro a nossa esperança em 4 pontos. Primeiro, nova vida. Cristo, quando entra na nossa vida e a gente permite que o nosso entendimento compreenda que Ele é o Senhor da nossa vida e o Salvador da nossa vida, nós ganhamos então uma nova vida, um novo sentido. Aliás, antes não tinha tanto sentido assim, era viver por prazeres, mas com Cristo agora tem uma nova vida, tem um sentido, a vida tem um sentido, tem um porquê de viver, existe um propósito, que é honrar e glorificar o nome do Senhor. A segunda é a esperança viva. Que esperança viva que é essa? Viva, por que viva? É uma esperança de eternidade. Por mais que todas essas coisas ruins sobrevenham sobre nós, nós temos uma esperança viva na eternidade. Como João fala em Apocalipse 21, 3 e 4, que ele ouviu uma grande voz que vinha do trono e dizia: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos de Deus. O próprio Deus será com eles e estará no meio deles. Então Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas já vão ter passado. Essa é a nossa esperança, de que mesmo que as coisas aqui não estejam legais, e a gente sabe que a salvação de Cristo começou aqui e ela vai ser consumada e a gente vai ser levado para um lugar onde que não haverá mais nada disso de ruim que a gente tem visto, ouvido e vivido. E aqui fala também que nós receberemos essas bênçãos no céu, que é a presença contínua de Deus. É um lugar com a ausência do pecado e das suas consequências. E por fim, fala que tudo isso, essa esperança vai ser consumada no fim dos tempos. A gente tem visto vários sinais bíblicos se cumprindo na humanidade. E não é estranho pensar que Cristo está voltando, que o arrebatamento dos filhos de Deus está próximo. O que fica aqui é que é mais cedo do que nós imaginamos. É mais cedo do que a gente imagina. E a gente precisa manter a nossa esperança em Deus. Ainda que hajam situações difíceis, há também Cristo. E enquanto houver Cristo no meio de nós, há esperança. E enquanto houver esperança, nós vamos ser vencedores. Eu peço que Deus, e oro para que Deus tenha misericórdia de todos nós, de todos os povos da terra. Que Deus tenha misericórdia e que venha em nosso socorro, trazendo milagres, cura, e que nós, como cristãos, a gente possa ter a responsabilidade de ficar em casa, respeitar a quarentena, de manter a nossa esperança e a nossa fé em dia. Eu oro para que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.